Bom dia, meu nome é Carla Regina, eu faço parte do grupo dos idosos nos Sonhos de Deus, que pertence à Assembleia de Deus Betel. Estarei dando prosseguimento ao projeto da leitura da Bíblia em um ano. Estarei lendo a leitura de número 114, que fica em 1 Samuel 4 a 6, Provérbios 25, de 1 a 14. 1 Samuel 4. Os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afecá. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: Por que os feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filhos e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta ao arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a nós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é essa? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Ofne e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado.
E tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro, seu marido, morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada, presa, pois, é tomada a arca de Deus. 1 Samuel 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdote. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdote, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdote até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdote, e os assolou e os feriu com hemorroidas, e Asdote ia aos seus termos. Vendo então os homens de Asdote que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: A arca de Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca de Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem o nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram não feridos com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. 1 Samuel 6. E havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus,
5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma, sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra. E dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Por que, pois, endureceis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomou a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer. Então, em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, ao subir pelo caminho do seu termo de Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aquele homem, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro os bezerros, e encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás dela até ao termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué e o Bet-Semita e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, e como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-na sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa por Asdote, uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate e outra por Ecrom, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus. Pertencestes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes:
quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo? E a quem subirá deste nós? E enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para nós. Provérbios 25, de 1 ao 14. Também estes são provérbios de Salomão, aos quais transcreveram os homens de Ezequias, reis de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escoras e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque é melhor que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os seus olhos viram. Não te apresses a litigar para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, ponto de confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de ouro, para que não te desonre o que ouvir, e não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendente de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviarem, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é um homem que se gaba falsamente de dádivas. Vamos orar? Senhor Deus, na tua presença nós estamos neste momento, primeiramente para te agradecer por essa oportunidade de estar lendo a tua palavra, oportunidade de aprender a tua palavra. Ó Deus, eu te peço neste momento que tu venha conceder sabedoria. Venha nos conceder sabedoria tal, Senhor, para que nós possamos, Senhor, entender a tua palavra, para que o teu Espírito Santo possa nos orientar, ó Pai querido. Senhor, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.